Meu bom dia aos colegas vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, nos assistem no Facebook. Eu gostaria de repercutir, junto com os colegas vereadores, a audiência pública que estaremos realizando hoje à noite, a partir das 19 horas. E faço isso em razão da responsabilidade que temos, tanto eu quanto o vereador Edson, o vereador Gustavo, a vereadora Paula, a vereadora Denise, do ponto de vista de clarear aos colegas vereadores as questões mais pontuais e preocupantes do processo em tramitação na Casa que busca a revisão do plano diretor. E faço isso não querendo ser alarmista, por conta de que pode parecer aqui de que nós estamos fazendo aqui uma oposição por oposição, mas acho que o que nos move aqui, os 23 vereadores, é efetivamente legar para a cidade um plano diretor que esteja à altura do que a sociedade caxiense espera. Uma declaração de líder, presidente. E é importante que todos os colegas vereadores compreendam que os planos diretores de Caxias do Sul, eles têm uma sequência lógica, né? Eles têm toda uma discussão feita com a comunidade. E eu não quero menosprezar o que veio antes de 97, né? Mas a partir de 97, especialmente a partir das exigências de que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, obrigatoriamente, teriam que ter plano diretor, passou-se a ter regras específicas, né, na elaboração dos planos diretores. Discussões intermináveis a nível nacional, inclusive. E eu diria que, em 97, a administração Pepe Vargas, ela foi pioneira, porque esse plano físico urbano de 97, ele é anterior, inclusive, ao Estatuto das Cidades, né, das determinações que o Estatuto das Cidades colocava, né? Então, nesse sentido, o plano físico urbano de 97, ele definiu um rumo, né, que foi seguido pelo plano diretor municipal de 2007 na administração Sartori, com pequenas correções de rumo, né? O plano físico urbano de 97, ele trabalhava, vereadora Denise, essencialmente o conceito de cidade, né? Já o plano diretor municipal de 2007 passou a tratar, até por disposição do Estatuto das Cidades, o conceito de município, né? Então, a organização estratégica, né, global do município como um todo. E o que define, basicamente, o uso e ocupação do solo na cidade é o seu zoneamento, a forma como a gestão, a administração propõe o zoneamento da cidade, né? O uso e a ocupação do solo na cidade e no município agora, então, a partir do plano diretor municipal de 2007. E eu repetindo aqui, sem querer ser alarmista, e nós vamos tratar isso hoje à noite na audiência, e nós, até por encaminhamento dado pelo próprio presidente da Casa, vereador Meneguzzi, nós, corretamente, acho, vamos abrir um espaço à administração de, no mínimo, 30 minutos, se nós precisarmos de 1 hora, terão 1 hora, para que apresentem a sua proposta. Apresentem a sua proposta. E eu espero que o prefeito venha aqui, porque senão ele vai dar demonstração de que não conhece o que mandou para casa. Tá? Que ele venha aqui apresentar o projeto. Eu gostaria muito de discutir com o prefeito Daniel Guerra essa tabela. Eu gostaria muito de discutir, para ver se efetivamente ele compreende e está entendendo o que foi encaminhado à casa. E eu repito, não quero ser alarmista, mas vou colocar para os vereadores apenas alguns exemplos.
E por isso que eu não podia ir lá beijar Jesus ontem, nem pedir bênção. Tá? E ninguém na comissão também não podia. Porque nós estamos seguindo o rito que foi determinado pela legislação, pela lei orgânica. Veio para casa, nós fizemos as reuniões públicas, estamos fazendo audiência pública. Agora, num segundo momento, vereadora Paula, nós vamos ter que reunir, que sentar com o pessoal da prefeitura. Porque o ideal é consensuar isso. Seja com o prefeito, seja com os técnicos, ou seja com quem fale. Se eu tiver que consensuar só com o Chico Guerra, vamos consensuar com o Chico, né? O que eu vou fazer? Tá? Mas, vejam, os senhores têm aqui o mapa anterior do plano diretor, o atual, o que está vigindo, aquele ali. Se tu puder colocar aí, daí. Aquele. Bom, esse é o atual, tá? Não, o atual é aquele. Esse é a proposta, tá? Então, os senhores vão perceber, se me permite, o outro microfone está por aqui? Os colegas vereadores poderem compreender, aqui nós temos as várias cores que estão colocadas aqui, né? E eu vou me ater única e exclusivamente tratar das zonas residenciais, que é a questão mais polêmica e mais grave. Se vocês pegarem, por exemplo, aqui, ó, ZR1 é esses espaços aqui, ó, que ficam depois do terceiro anel perimetral, que é a perimetral, basicamente a Rota do Sol, né? Que ficam depois, fora do terceiro anel perimetral. Não estão nem entre o segundo e o primeiro anel e o terceiro anel perimetral, que é os trechos das perimetrais e a Rota do Sol aqui. Vale aqui também para a BR-116. Aqui nós tínhamos todo um espaço fantástico, né, do ponto de vista de... O que é o ZR1? É baixa densidade populacional. Nós temos aí um limite de 10 metros de altura, né? São locais destinados a nível do plano diretor para a construção especialmente de loteamentos populares. Ó, aqui, todo esse espaço aqui. Aqui embaixo, isso aqui é basicamente Parada Cristal. Aqui assim, logo depois de Anarrec. E aqui na divisa com Flores da Cunha, né? Agora vamos olhar aqui nesse plano, nessa proposta encaminhada pelo Executivo. Sumiu toda a área da Parada Cristal, sumiu aqui a parte que tinha aqui, ó. Se vocês olharem lá, tem toda uma parte aqui assim também, que era ZR1. Aqui sumiu, né, foi retirada, né, em razão da redução do perímetro urbano. Então, na parte ZR1, nós temos uma redução muito grande da área urbana. Mas, por outro lado, o Executivo está propondo a criação da chamada, retornando, que já tinha no plano diretor de 1978, a chamada zona de expansão urbana, que é uma coisa correta. Que é uma coisa correta, né, do ponto de vista de tu prever assim, o desenvolvimento da cidade. Então, ali, esse mapa não dá para reduzir, mas quem? Tá, esse é o atual, né? Então, ali vocês vão ver que a zona residencial 3, vou seguir pela ordem. Então, falei da zona residencial 1, tá? Na zona residencial 1, a tabela... Me coloca a tabela aí, por favor. Trabalhar mais com a tabela, então, para que vocês consigam compreender. Zona residencial 1, tá? Estou tentando achar o... Não aparece? Bom, zona residencial 1 ali, ó. Pequeno porte, né? Apoio à habitação. Proibida a compra de potencial construtivo, né? O índice é 1, né? 50% de taxa de ocupação. Altura, o H lá, principalmente 10 metros, né? Toleradas, então, indústrias já existentes para a expansão limite, que é aqueles marrãozinhos que eu coloquei para vocês. A zona residencial 2 é basicamente essa região
Petrópolis, Jardim América. Declaração de líder marcado PSB, segue com a palavra. Prossigo na declaração de líder, senhor presidente. Zona Residencial 2 é basicamente ali Jardim América, Petrópolis, Alto, Colina Sorriso, né? E aí nós temos um pequeno problema, né? Corretamente ali tem uma restrição de altura de 10 metros, né? Mas o que está em vermelho ali é o que a prefeitura agregou daquilo que já existia, né? Então reduz o índice de 2,4 para 1,5. Então vocês tentem imaginar todo o pessoal da Colina Sorriso, Jardim América e Petrópolis, estou citando esses 3 exemplos, né? Quando descobrirem que em todos os seus terrenos não vão poder mais construir, já tem um limite de altura, não vão mais poder construir, multiplicar por 2,4. 2,4 é tipo assim, você tem um terreno de 100 metros, você pode construir 240 metros, né? Se for um terreno de 360, multiplica por 2,4. Então, a partir da proposta, reduz para 1,5, né? 1,5. Então, se o sujeito tinha um terreno de 100 metros, vai construir só 150 metros. E não permite a compra de potencial construtivo, né? Hoje, tu pode, em tese, comprar um potencial construtivo de até 50%. Se tu tem um terreno grande, por exemplo, na zona residencial 2, mesmo que tu tenha um limite de altura de 10 metros, isso te permite ampliar, né? Desde que o terreno seja grande. E agora pega a zona residencial 3, né? Zona residencial 3 foi ampliado corretamente lá para indústrias, para 80%, mas aí o que aconteceu? Se a gente comparar aquele mapa com esse, né? As diversas cores. Se a gente for olhar naquele mapa lá, nós temos tudo que está de amarelo aqui, amarelo clarinho, é zona residencial 3. Portanto, na sua maior parte, com a possibilidade de expansão, né? Construção das casas, os terrenos já adquiridos, tudo com 2,4. Aí o que a prefeitura propôs? Subdividiu aqui, ó. Subdividiu então, ó, daquele monte de amarelinho lá, tudo naquela mesma cor, ficou isso aqui, ó. Essa região aqui, que é basicamente uma região central, em direção a Lourdes, alguma coisa ali, São Pelegrino, Pio X, né? E aí propôs esses amarelos aqui, chama ZR4, agora passou a ser ZR4. ZR4, tá? Então aqui, onde tudo aqui era possível construir com 2,4, passou a ser 1,5. Tá? Então aquilo que era ZR4 passou a ser ZR5, lá na tabela, perdão, na tabela ali, ó, zona residencial 5. Foi criada então essa zona residencial 5, que é na realidade o 4 passou a ser uma subdivisão do ZR3 e o ZR5 é o antigo ZR4. Então essas questões aí que eu estou colocando, e eu quero que os senhores percebam, esses dados aí, a assessoria técnica da comissão encaminhou para todos os colegas vereadores. Todos têm esses dados aí à disposição. Nós pegamos todo o projeto, colocamos o que está em preto é a proposta apresentada pela prefeitura, o que está em vermelho é as alterações propostas. Faço isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, porque, na mesma forma, vereador Edson, que lá no processo de cassação a gente dizia que cada vereador é senhor do seu juízo, né, senhor da sua razão, eu também tenho muita tranquilidade em dizer o seguinte: a minha posição aqui na casa vai ser uma, a posição de cada um dos colegas vereadores vai ser a posição de cada um. Votem como bem entender, com as suas consciências. Votem com as suas consciências. Mas eu, na condição do relator desse processo, tenho a obrigação de levantar essas questões, né, para que os vereadores se interessem pelo assunto, né, com as suas assessorias, sei lá, e debulhem isso, né, debulhem isso. Porque isso aqui é o que regula a cidade.
É o que regula o município, né, o plano diretor. Então, nesse sentido que eu quero dizer com toda tranquilidade, eu tenho uma certa vantagem por ter conseguido acompanhar as discussões do Plano Físico Urbano de 97 e também... Permite uma parte, vereador Eloy. E também as discussões do Plano Diretor Municipal de 2007, mas nós, enquanto vereadores, temos a obrigação de conhecer isso. E as implicações. Os senhores imaginem, eu faço um exemplo só. Um sujeito que entra ali na prefeitura, um corretor foi lá e lhe ofereceu um terreno, tá? No bairro Santa Catarina, tá? No bairro São José. Tá? E ele foi lá e pegou um IU ali na prefeitura. Normalmente ele vai ali e pega um boletim de informações urbanísticas na prefeitura. No boletim vai dizer, ó, você tem que te afastar tanto lateralmente, tem que recuar 4 metros, você pode construir aqui 2,4, então você pode multiplicar, você tem um terreno de 360 metros, que é o normal na cidade, se multiplica isso por 2,4, você vai poder construir tanto. Como tu quer, se tu quiser, tu pode comprar mais 50% de índice e subir mais um pouco. Que é o exemplo que eu coloco, por exemplo, dos prédios aqui na área central, na Alfredo Chaves. Se a gente for olhar, esses prédios, pelo plano diretor, poderiam construir X. Aí agregaram mais 50% de índice, né, que são índices construtivos, são valores que são comprados pelo construtor e que vai para o fundo de infraestrutura, né, para a utilização do fundo de infraestrutura. Então, ele pode, em vez de construir 14, construir 20 andares. Na tabela, ainda tem alguns complicadores, que vocês vão ver lá que a prefeitura está estabelecendo limites de altura, tá, para os prédios, 36, 56 e 75, parece 75 metros. O conceito que vinha lá do plano físico urbano é que o que determinaria a altura do município, do prédio é o tamanho do terreno. Quanto mais terreno tu tem para lá ou para cá, que tu possa deixar ele livre, um APL livre, que a gente chama, tu pode subir mais, desde que tu garanta, e esse era o critério lá do plano físico, no mínimo 2 horas de sol no teu vizinho. No mínimo 2 horas de sol no teu vizinho. Um conceito moderno. Toda a Europa adota esse conceito, Estados Unidos, assim por diante, e nada de feio se copiar o que tem de bom. Não, agora alguém lá entendeu que tem que limitar a preço de altura, a altura dos prédios. Aí voltamos, meu amigo Norberto, aos bons tempos do Regis Prestes, né, e do Ovidio Deites aqui nessa casa, né, discutindo se podia fazer prédio em Caxias mais de 8 andares, né? E nos legaram, né, na época, até o plano diretor de 78, ele dizia o seguinte, o teto é 8 andares com elevador, e sem elevador 4 andares. Isso era o conceito da cidade. E aí nos legaram essa montoeira de caixotes aí, né, onde não passa mais ar, um do lado do outro, né? E quando se teve um conceito novo, né, de poder ter espaço, colocar para trás os prédios e tal, agora, de repente, vão se botar limite de altura, né? Vamos retroceder. Eu me lembro aqui do vereador Vitor Hugo de Lázaro, engenheiro, acho que era engenheiro, Vitor Hugo de Lázaro, que conseguiu a pau e corda na época, no nosso primeiro mandato, a gente, pelo menos, o primeiro andar liberar, né? Para a altura, né? Que chamava, não recordo como é que chama o primeiro piso, quando ele está livre, né, que ele não está cercado, o pilotis, né, no pilotis, tu poder erguer, então, os 8 andares para cima. Então, essas questões aí, parece que a gente está retrocedendo a antes de 1982, nessa questão. Pois não, vereador Gustavo? Muito obrigado, vereador Eloy. Vossa Excelência utilizou uma palavra muito interessante, debulhar. Nós, descendentes de italianos, como quando queremos fazer a polenta, se debulha o milho para se fazer a farinha e se fazer a polenta. Então, é a mesma coisa com o plano diretor. Entendo sim que os vereadores precisam mergulhar a fundo, dissecar essa matéria, estudar, porque Vossa Excelência falou uma coisa muito importante. Eu acho que o papel da Câmara nesse momento, e a SEDUT tem feito um papel interessante nessas audiências, nessas reuniões, que têm sido bem didáticas para a compreensão,
que é legar ao povo de Caxias um belo projeto, uma ferramenta que ajude a cidade no seu desenvolvimento social e econômico, na qualidade de vida, na geração de riquezas. Então, eu entendo que Vossa Excelência fez um belo trabalho, a comissão está bem nesse sentido e esperamos que as entidades todas, a nossa comunidade hoje venha até a Câmara às 19 horas para prestigiar essa audiência pública de extrema importância que, com certeza, iremos finalizar um projeto importante de igual monta. Obrigado. E concluo, então, senhor presidente, dizendo, por exemplo, se os senhores pegarem o processo, vão analisar, por exemplo, o anexo 13. Lá tem, por exemplo, vereador Gustavo, uma redução das estações de transbordo, de 10 para 7. Né? É só pegar. Está lá as plantas, né? O pessoal tem que perceber, né? Que algumas vezes, às vezes é um gato ensacado, né, vereadora Denise? No meio do processo, vem um gato ensacado, né? Então, tem as pequenas... Eu não diria que é pegadinha, é uma proposta, né, de parte do Executivo, mas que a gente tem que estar atento para aquilo que efetivamente nós estaremos votando. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Desculpe, porque isso é matéria para 2, 3 horas de discussão. Obrigado, vereador Friso.